Fala galera do segundo ano, tranquilo? Bora lá. Essa é a primeira videoaula que a gente está fazendo do curso de Física à distância, né? Então bora lá, ok? Começando matéria nova. Para quem não viu, eu passei de revisão para a gente não esquecer da matéria. Vocês refazerem o dever de casa, né? Quem não fez, né? Quem fez só deu uma revisão mesmo. Que eu ia postar o vídeo, né? Corrigindo o dever de casa, que é sobre reflexão e refração de ondas no livro, correto? Página 541 e 555 do livro 360 graus de Física, parte 2, correto? Já está postado o vídeo, ok? Postei tem alguns dias, tá? Tá lá já corrigido o dever de casa, quem já fez ou não fez, dá uma assistidazinha, vai acompanhando, que aí você vai revisando a matéria, tá? Pra gente não se perder, ok? Então, bora lá. Primeiro vídeo de matéria nova, tá bom? Qual é a primeira matéria que a gente vai ver aqui? Difração. Vocês lembram que eu já tinha falado sobre os fenômenos? Quando eu desenhei lá no início das primeiras aulas, eu tinha falado o seguinte: tinha uma parede aqui, tinha uma caixa de som emitindo som, uma parte desse som ia bater e voltar, outra parte ia bater e atravessar a parede, e outra parte que chegasse lá na borda da parede, ele ia fazer o quê? Desviar, sendo que iam tanto seguindo a reta como já estava seguindo, quanto ela ia desviar, contornando o obstáculo. Isso se chamava refração, correto? Então, beleza. Eita, baguncei tudo aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, bora lá. Isso é difração, é fazer uma curva no obstáculo. Mas por que isso acontece? Qual é essa condição de existência? Bem, esse fenômeno acontece que nem está desenhado aqui, ó. Tanto, isso daqui são desenhos de ondas de som, passando por um sofá e passando por uma porta, tá bom? Como assim? Olha só. O som, você concorda que quando você está atrás do sofá, você escuta alguém falando do outro lado do sofá? Por quê? Porque o som atravessa o sofá? Não, até atravessa, mas não é isso que causa você conseguir escutar tão bem o que está lá do outro lado. O que causa isso é o som contornar o sofá. Quer dizer que toda onda pode contornar um obstáculo? Tipo onda de luz? Sim, pode, mas tem uma condição para isso acontecer, ok? Vamos falar de uma coisa por vez, beleza? Então vamos ficar primeiro no som, que o som ele consegue realizar a difração de forma mais natural no nosso dia a dia, tá bom? Por quê? Já eu explico. Mas imagine o som vindo para chegar no sofá. Você está vendo essas linhas cinza aqui? Ou cinza é prateada? Está aqui, ó. Representa as frentes de onda. Está vendo as laranjadinhas? Representa o raio de onda, que nada mais é do que a direção de propagação. Você consegue ver que aqui, ó, tem frentes de ondas andando e as direções de propagação, que são sempre perpendicular às frentes de onda, estão indicando que eles estão andando da esquerda para a direita? Tá bacana isso? Tá claro? Veja, as ondas vêm e na hora que elas passam pela borda, quando elas passam pela borda, veja que ela desvia. E se tiver alguém aqui atrás, ela vai escutar o som que vai fazer esse desvio, ok? É tranquilo até aqui? E se tiver uma porta, ele também faz esse desvio? Sim, porque esse desvio não é só quando tem um obstáculo, pode ter uma fenda também. Ele vem e faz essa curva aqui, ó, que nem está destacado pelas linhas alaranjadas. Qual o motivo disso? O motivo é explicado pelo princípio de Huygens, que eu já falei lá no início das aulas. Que era o quê? Quando você tinha o princípio de Huygens, ele falava que cada parcelinha de uma frente de onda, ela gera uma nova frente de onda circular. Então, se você pegasse todos os pontos de uma frente de onda e desenhasse frentes de ondas circulares, que são chamadas de frentes de onda secundárias, porque cada uma gera uma frente de onda. Quando você somar todas as frentes de onda secundárias, vai dar a frente de onda principal. E quando você soma tudo, dá outra reta paralela anterior. Certo? Então, você tem uma frente de onda assim. Depois você desenha todas as secundárias, soma tudo, vai dar outra assim. E essa vai gerar uma outra assim. Que vai gerar uma outra assim. Opa! Desta forma, você está vendo que as frentes de ondas geradas elas são sempre paralelas à anterior, certo? Por que essas frentes de onda estão assim e quando sai daqui, ó, começa a formar um círculo? Eu já tinha falado isso nas últimas aulas, lá quando eu falei de princípio de Huygens. Porque na hora que essa onda que está andando aqui, ó, chega aqui, concorda que essa quininha da onda aqui, ó,
na hora que passa pela parede, concorda que ela vai andar para frente, mas ela não gerou frentes de onda secundárias circulares? Gerou, não gerou? Aqui do lado também gerou? Aqui também? Sim, mas tem alguém para cima dela que vai gerar uma frente de onda? Não tem. Como não tem, essas daqui vão se somar e vai continuar uma linha reta, como está aqui. Mas como não tem ninguém para somar na lateral, ela vai realizando a curva, do jeito que é a frente de onda secundária. Ok? Então, isso acontece normalmente. E quem explica a difração é Huygens. Ok? Só que qual é a condição para que isso aconteça? É que a frente de onda, a distância de uma outra, chamada comprimento de onda, tem uma ordem de valor aproximada com a ordem de grandeza. Ela tem uma ordem de grandeza aproximada com a ordem de grandeza que representa o tamanho da porta ou o tamanho do sofá, na direção que a gente está analisando. Se o tamanho do comprimento de onda tiver uma ordem de grandeza aproximada do comprimento do obstáculo da fenda que ele vai atravessar, normalmente a difração ocorre de forma fácil, ok? O que pode acontecer para que essa difração ocorra de uma forma cada vez mais intensificada? Quanto menor for o obstáculo à fenda, quanto menor ele for com relação ao comprimento da onda. Se eu tenho uma onda e o obstáculo é cada vez menor, ou a fenda é cada vez menor com relação a esse comprimento de onda, a difração ela é mais perceptível. Por exemplo, então, se eu tenho ondas andando assim, e tem um buraco aqui, ela vai passar e vai sofrer uma difração. Mas, se esse buraco for bem menor, quando as ondas vêm, ele vai sofrer uma difração mais intensa. Veja, o que eu quero dizer com uma difração mais intensa? Veja, olha isso daqui. Tá vendo que eles fazem parte como se fosse de uma circunferência? É meio curva essas frentes de onda, não são? São curvas, são esféricas, circulares, claro. E essas daqui também? Essas daqui? Também. Só que veja que isso daqui é muito mais, essa daqui é muito mais encurvada do que essa daqui. Quer dizer que a difração aqui ocorreu de forma muito mais intensa. Quanto menor for a fenda ou obstáculo, mais intenso será esse fenômeno. Claro? Ok para todo mundo até aqui? Beleza. Então, isso é o fenômeno da difração. Tá? Ocorre com a luz? Ocorre. Também, como acontece com o som. Só que o comprimento de onda do som é um comprimento que varia ali de vários metros, dezenas de metros, até centímetros. Concorda que a maioria dos obstáculos que a gente tem no nosso dia a dia é dessa ordem de grandeza? Tem dimensões dessas ordens de grandeza, então o som ele contorna praticamente tudo isso. Claro? Então o que acontece? A luz, seu comprimento de onda é da ordem de sempre números muito menores que milímetros, ok? Então, quer dizer que se eu conseguir colocar um obstáculo com mais ou menos ali 1 milímetro para menos, eu já consigo perceber a difração da luz? Consigo. Se eu pegar, por exemplo, um pente de cabelo, que eu não usei aqui, por isso está bagunçado desse jeito, e eu colocar um fio de cabelo bem aqui, e eu tentar passar um laser, vou tentar apontar um laser assim, ó, um laser, sabe aqueles laser vermelhinho assim que a gente joga? Se eu tentar passar ele bem nessa região, você concorda que se eu der um zoom aqui, ó, vamos apagar isso aqui, concorda que na hora que esse laser tentar passar por essa região, vai ter aqui um espaço pequenininho e aqui outro espaço pequenininho? Você concorda? Você concorda que cada um desses espaços aqui representam o tamanho do buraco e da fenda que a luz vai ter que passar? Faz sentido? A distância de um pendizer, aquele bem catapiolho, é bem pequena a distância de um dente ao outro. E se você bota um fio de cabelo ali, a distância ainda fica dividida pela metade. Na verdade, menos que a metade, porque o fio ainda tem uma largura, tem um comprimento. Esse tamanho daqui para cá é muito pequenininho. Quando você joga o laser para passar por esse espaço bem aqui, ó, na hora que o laser passa por aí, a luz sofre um fenômeno de difração. E você, se tiver num ambiente escuro e botar uma parede lá atrás, esse laser, na hora que ele passa,
ele deveria seguir linha reta, não deveria? Beleza. Lá onde ele deveria seguir linha reta, vai estar uma luz bem forte. Mas você vai ver vários pontos de luz para os lados. Ok? Tem um fenômeno a mais aqui no meio, tá? Eu não estou explicando ainda, tem um fenômeno a mais. Mas esse outro fenômeno que eu ainda não expliquei, ele precisa que ocorra a difração da luz para isso. Tudo bem? A luz vinha em linha reta e ela desvia tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Se você fizer isso em casa, mas fica bem clarinho esses pontos aqui. É um pouco difícil de ver. Você tem que criar um breu bem grande dentro do ambiente e fazer esse experimento. Você consegue ver os pontinhos de luz para o lado. É a luz do laser que desviou em várias direções, porque você criou um obstáculo que tem uma ordem de grandeza menor ou igual ali, ó, que é a ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Ok? Beleza? Então, bacana aí, galera. Entendido, então, o que é o fenômeno da difração? Simples, beleza? Então tá. Opa! Bora agora para o fenômeno da polarização. Lembrando aqui, ó, lembra que eu falei, tem alguns fenômenos que eles são puramente teóricos. A gente não vai chegar a trabalhar exatamente com números. Às vezes é pura teoria. E aí eu cobro na prova teoria, compreensão disso que eu falei, ok? Então, bora aqui para o próximo tema, que é polarização. Mais um tópico que também não tem cálculo, ok? E a gente vai simplesmente falar sobre a teoria. O que é a polarização? A polarização, de uma forma bem simplificada mesmo, é como se fosse você retirar uma das direções de vibração de uma onda. Uma polarização muito comum que a gente faz no dia a dia é a polarização da luz. Vocês lembram o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética e, como o próprio nome diz, eletromagnética. Ela é composta de duas vibrações, de dois campos, um elétrico e outro magnético, ok? Lembra, não expliquei o que é campo elétrico nem magnético, mas só falei, ele é composto, essa onda é composta dessas coisas, tudo bem? E eu até desenhei, e tá aqui o desenhozinho, ó, bem abaixo, aqui, ó, dando um spoiler do que eu vou falar aqui na frente, ok? A azul e a vermelha, cada uma representa uma parte da onda eletromagnética, tá bom? E vocês lembram da classificação que a gente fazia para onda eletromagnética? Ela era transversal, longitudinal ou mista? Transversal. Lembra o que era isso? Quando você tem uma onda se propagando, por exemplo, se ela se propaga numa direção, essa é onde ela se propaga. Para onde ela vibra? Ela pode vibrar na mesma direção. Se ela vibrar na mesma direção, isso se chama onda longitudinal. Ou ela pode vibrar na direção perpendicular. Isso aqui vai se chamar uma onda transversal. E se ela fizer as duas ao mesmo tempo? Ela é uma onda mista, certo? Mas as duas o quê? Duas vibrações apenas para ser chamada de mista? Não. Tem que ser duas vibrações, sendo necessariamente uma na transversal e outra na longitudinal. Pode ter mais de duas, mas necessariamente tem que ter pelo menos uma longitudinal e uma transversal para ser chamada de mista, ok? Se por acaso ele tiver duas, uma for para cima e para baixo, perpendicular. Agora olha para esse desenho que eu vou fazer de forma 3D. Imagine que é para um lado e para o outro, e ele também forma 90 graus com a direção de propagação. Então agora ele tem duas vibrações e as duas são perpendiculares. As duas são transversais? São. E se as duas são transversais, ela é chamada de uma mista? Não. Porque mista não basta vibrar em duas direções. As duas têm que ser pelo menos uma transversal e uma longitudinal. Logo, a onda eletromagnética, revisando, ela é chamada de uma onda transversal, porque apesar de ter duas vibrações, as duas são na direção perpendicular. Ou seja, transversal. Ok? Beleza. Então, estou falando o que é polarização. Polarização é, de forma bem simplificada, retirar uma das direções de vibração. Falei que um caso muito comum de polarização é da onda eletromagnética, principalmente da luz que a gente vê. Ok? Então, se a luz tem duas direções de vibração, quer dizer que polarizá-la é retirar uma delas? Uma das duas? É. Qual das duas? Tanto faz. Retirou uma delas, você está polarizando a luz. Ok? Como eu poderia fazer isso? Bem, se você observar aqui no meu desenho, olha só. Aqui eu tenho uma onda eletromagnética se propagando para a direita. Ok? Veja, a parte vermelha está vibrando na horizontal e a parte azul está vibrando na vertical enquanto ela se propaga para a direita. Tranquilo? Aí ela vai passar por um buraco.
numa parede e esse buraco está na horizontal. Você concorda que a parte azul que está vibrando para cima e para baixo, ela não vai conseguir passar por esse buraco? Porque essa parte de cima vai bater na parte de cima da parede, a parte de baixo vai bater na parte de baixo da parede e a parte azul não vai passar. Só vai passar vermelho, que vai passar vibrando pelo buraco. Faz sentido isso? Isso se chama polarizar. Isso é polarizar. Bem simples. É você pegar a onda, principalmente eletromagnética, que a gente trabalha no dia a dia, e retirar uma das vibrações dela. Você polarizou. Ok? Apolarizou. Você pode fazer isso com a azul? Pode. Você pegar a onda e passar por uma parede com um buraco na vertical, a vermelha não passa, só a azul que passa. Você polarizou essa onda do mesmo jeito. Ok. E se eu pegar essa onda e passar por 2 buracos ao mesmo tempo? Olha só. Opa! Não passa os 2 dedos ao mesmo tempo. Ok. Então, por 2 buracos ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Quando ele passa pelo primeiro, polariza numa direção. Quando ele vai passar para o segundo, não tem o que fazer. Ele vai polarizar de novo e não vai sair nada. Não vai existir onda do lado de cá. Não tem. Porque a onda ela é composta de uma vibração que se propaga. Certo? Se não tem vibração, vai propagar o quê? Não tem onda. Ok? Então a luz, se ela passar por isso daqui, ela continua existindo, mas depois, quando ela passar por essa, ela não existe mais. Claro? Ok? Beleza? Então isso é a polarização. Tranquilo? Beleza. Então olha só. Falando, já expliquei o que é polarização, tudo certinho, tá bom? Então, entenda o seguinte. Concorda que para haver polarização, ela tem que passar por um buraco e perder uma das suas vibrações? Concorda que para perder uma dessas vibrações, ela tem que bater na parede para não passar? Só assim ela vai perder a vibração? Como é que ela vai perder a vibração? Se por acaso ela fosse uma onda em que ao se propagar para a direita, ela também vibrasse para a direita e para a esquerda, né? Vibrar na mesma direção que se propaga. Você concorda que na hora que eu tentasse botar um buraco aqui na frente dela, não ia ter a menor dificuldade dela passar vibrando para frente e para trás por esse buraco? Ela só não conseguiria se ela fosse para cima e para baixo, que ela ia bater na parte de cima e da parte de baixo e não ia passar. Claro? Então quer dizer que ondas longitudinais, elas não sofrem polarização. Só sofre polarização ondas transversais. Faz sentido até aqui? Beleza? Então, essa é basicamente a teoria. Só vamos botar na prática. Onde a gente usa polarização? Eu falei que a gente analisa muito a polarização da luz. Por quê? Porque a luz, ela vem do Sol, vibrando em diversas direções. Né? Ela vibra em 2, só que imagine 2 raios de luz, 2 feixes de luz. Os 2 vibram em 2 direções, só que um pode ser assim e o outro pode ser assim. Não, eles são iguais as direções que eles vibram? Não. São aleatórios. Então a luz vem do Sol de uma forma bem aleatória, bate em obstáculos e reflete indo para diversos outros, tudo de forma aleatória. Mas quando a luz bate em poças d'água ou em placas de vidro, é natural para ela se polarizar. Ela vai começar a vibrar só numa direção. Então pensa, olha para essa figura. Você concorda que tem luzes que estão batendo nesse vidro e luzes que batem lá dentro daqueles obstáculos e passam pelo vidro? Concorda que a luz que reflete na placa de vidro se polariza? Então imagine, você está olhando nesse quadro. Tem luzes vindo para o seu olho. Algumas luzes são daquelas que refletiram no vidro e outras luzes são aquelas que não refletiram, que passaram pelo vidro, bateram lá dentro do manequim e voltaram no seu olho. Você concorda que esse que não refletiu no vidro, mas atravessou ele, bateu no manequim e voltou, ele não passou pela polarização que o vidro causa? Porque eu falei aqui em cima, a polarização é quando acontece a reflexão no vidro. Isso é natural, um comportamento natural da luz. Ela faz isso na natureza, ok? Então imagina, estou olhando para essa figura. Tem 2 luzes vindo na minha mente, no meu olho. As luzes que vêm, que refletiram nos objetos, e as luzes que refletiram no vidro. Você concorda que eu não estou vendo esse manequim legal, bem,
Por exemplo, principalmente o rosto daquela manequim eu não consigo ver direito. Por quê? Porque tem muito reflexo. E o reflexo não é a luz que bateu no espelho e veio no meu olho? Concorda que se eu tirar só essa luz que bateu no espelho e veio pro meu olho, eu vou conseguir ver o que está por trás do espelho? Ou espelho, perdão. Esse vidro. Imagina, essas luzes bateu no vidro e veio no meu olho. Se eu conseguir tirar só essas luzes, eu vou conseguir ver o que está atrás? Vou conseguir ver o que está atrás. Será que essa luz tem alguma característica diferente das outras? Ela é polarizada. E como é que eu acabo com uma luz polarizada? Eu já falei. Daqui para cá eu polarizei a luz. E daqui para cá ela sumiu. Como é que eu sumo com uma luz polarizada? Eu polarizo ela de novo. Então olha só. Se você olhar para essa mesma figura, só que usando uma lente que polariza a luz, a imagem fica assim. Ok? Veja, você retirou apenas as luzes que refletiam no vidro. E essa lente que a gente pode botar tanto no óculos quanto na câmera fotográfica que polariza a luz, ela se chama lente Polaroid. Ok? Então isso aqui é duas fotos de um mesmo lugar, sem a lente Polaroid e com a lente Polaroid. Veja, aquele que não polariza a luz, você vê tudo. Já aquele que polariza a luz, se alguma luz já vinha polarizada na sua lente, quando você polarizar ela de novo, ela vai sumir. E aí, como a luz tem a capacidade de polarizar-se quando reflete em vidros e poças d'água, ela sumiu depois que foi polarizada de novo. Claro para todo mundo? Então, esses são os dois fenômenos, difração e polarização. Próxima aula, a gente vê outros fenômenos e já começa a ver um pouquinho de matemática, ok?